Rádio Botafogo. Boa noite a todos. Na verdade, um pouco chateado, né? Pois, em que pese o excelente elenco que o Cruzeiro tem, mesmo com os desfalques, um grande treinador, eu acho que a gente fez um jogo, primeiro tempo, mais igual, né? O Cruzeiro teve mais a posse de bola, até por uma estratégia nossa de marcar um pouco mais recuado, mas no segundo tempo a gente adiantou um pouquinho a marcação, criamos algumas oportunidades muito claras de gol, tivemos bola na trave, pelo menos duas defesas muito importantes do Fábio. Então o sentimento é que poderia ter vencido a partida, mas a gente sabe que se a gente for levar em consideração elenco, o empate em outras situações não seria um resultado tão ruim, mas pela posição que a gente se encontra na tabela e pela necessidade de subir, de pontuar dentro de casa, principalmente, a gente fica com um sentimento de frustração. Acho que a tua resposta até justifica a tua reação na saída, né? Você bateu assim naquela grade do lado, eu percebi, a gente quase foi lá, quase conseguimos fazer um gol, principalmente no segundo tempo. Acho que a tua resposta mostra bem como foi o teu sentimento ali na beira do campo saindo, né, do segundo tempo. Eu acho que a gente fez uma boa partida, um bom nível. Ainda apresentamos alguns erros técnicos que a gente tem que corrigir, porque se a gente melhorar tecnicamente, a gente consegue evoluir no nosso jogo, principalmente na construção do nosso jogo. Mas mesmo assim, acredito que se tivesse que haver um vencedor na partida, esse vencedor teria que ser o Botafogo. Mas como eu falei, é uma grande equipe, muito bem treinada pelo Mano, mesmo com os desfalques que a gente sabe que pesa para qualquer equipe, a gente sabe que é muito difícil bater o Cruzeiro, né? Tem uma das melhores defesas do Brasil e realmente... E um grande goleiro que hoje fez duas defesas, principalmente a segunda, milagrosa, vamos dizer assim. Zé, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação desse esquema tático hoje com 3 volantes. Se você pretende adotar daqui para frente esse esquema, foi pensando somente nesse jogo, ou você projeta continuar com essa formação, já pensando na próxima partida diante do Fluminense, que é um clássico? A gente vem jogando assim, com 3 homens no meio, né? O que muda realmente são características de jogadores. Mas hoje a gente viu, mesmo com 3 homens que, teoricamente, lá no panfleto lá que a gente recebe, são volantes, mas a gente viu o Bochecha chegando na área, finalizando, a gente viu o Jean finalizando, a gente viu o Lindoso chegando na área para cabecear. Então, muda algumas coisas, principalmente a característica de jogadores. Então, acho que fizemos uma boa partida e agora vamos estudar bem o próximo adversário, que é o Fluminense, para a gente ver quais as opções que nós teremos e o que a gente pode aproveitar. Com a atual classificação do Botafogo, o Ceará venceu também nessa rodada, outros resultados também, queira ou não favoreceram tanto. Você acha que esse jogo contra o Fluminense já tem um ar de dramaticidade ou ainda é cedo para ligar alerta, falar alguma coisa relacionada à zona de rebaixamento? Todo jogo é importante, né? Hoje era um jogo altíssimo e domingo vai ser. Eu acho que a gente nesse momento tem que se preocupar em pontuar. Não se preocupar muito, porque quando você foca numa coisa só, a mente humana tende a só pensar naquilo. Então a gente tem que olhar o Fluminense, pensar no Fluminense, o que a gente pode fazer melhor, qual o melhor desempenho que nós podemos ter e deixar com que o campeonato realmente se resolva, mas dentro de um desempenho que a gente quer melhorar, como foi hoje. Então, acho que hoje foi o Botafogo que não só eu quero ver, os atletas querem ver, a torcida quer ver, e que não teve nada a ver com o nosso último jogo. Então, a partir disso daí, a gente já pode partir para pensamentos de vitória no dia de hoje, que quase aconteceu, e também o que tem que ser a nossa máxima para o jogo de domingo. Zé, o futebol tem 12 gigantes, Botafogo é um deles. O Botafogo tem tido muita dificuldade em vencer esses grandes times do futebol brasileiro nesse campeonato deste ano.
Queria que você falasse sobre isso, mas ao contrário também, gostaria que você falasse também, enfrenta o Fluminense. Em clássicos locais, o Botafogo tem se dado bem. Se você fizesse essa comparação. É difícil fazer um comentário assim específico, às vezes os números, às vezes por coincidência, às vezes por uma estatística realmente. Como a gente fala, como você falou, o Botafogo é um dos grandes do Brasil e como tal tem que jogar como jogou hoje. Encarando o Cruzeiro, sabendo que o Cruzeiro é uma das melhores equipes do Brasil, está muito bem classificado na Libertadores, também na Copa do Brasil. Tenho certeza que vai subir também no Brasileiro, porque tem o trabalho para isso. Mas a gente tem que se colocar dessa forma também. O Botafogo é um gigante também, né? Em que pese que algumas equipes passem por momentos difíceis, e eu acho que o Botafogo passa por um momento um pouco sensível, mas que a gente está trabalhando muito para sair dele, né? E são atuações como essa, desempenhos como esse, que a gente espera que possa ser a nossa tônica. É o que a gente pode fazer. Esse é o nosso papel. Nós somos aqui contratados e pagos para fazer isso. Então a cobrança ela tem que existir, como existiu depois do último jogo nosso, onde não competimos e realmente tivemos uma reação positiva, principalmente nesse aspecto. Zé, boa noite. Voltando aos três volantes, hoje acabou sendo até em muitos momentos um 4-1, 4-1 mesmo, com o Bochecha e até o Lindoso um pouco mais adiantados, o Jean à frente da zaga. A sua ideia é um time na marcação mais posicional para evitar justamente as perseguições que davam espaço para os adversários nos últimos jogos? Uma estrutura de jogo que eu gosto. Eu acho que o Botafogo tem peças para desenvolver isso, né? Alguns jogos jogamos no 4-2-3-1, né? A ausência do Renato, do Marcos Vinícius, do próprio João Paulo quebra um pouquinho isso. Tentamos com o Léo. O Léo desenvolveu apesar de ser de origem ali da posição mais central, eu acho que ele desenvolveu melhor a característica para jogar pelo lado, pode jogar nas duas posições. E a gente optou por esse tipo de formatação, porque os dois volantes do Cruzeiro, né, tanto Henrique como Daniel Cabral hoje, às vezes o Lucas Silva, são jogadores que têm muita personalidade, conseguem achar bons passes, né, e além de infiltrações. A gente entendia que posicionado ali o Lindoso e o Bochecha, a gente poderia buscar dar uma igualada nessa qualidade que eles têm e também ter boas pernas para fazer um jogo de inversão. Nosso gol, inclusive, saiu numa posição dessa, já que a gente entendia que por negar muito espaço no centro do campo, a gente precisava investir pelo lado do campo. Mais especificamente nesse jogo, foi onde saiu o nosso gol e foi por onde nós criamos as principais oportunidades no segundo tempo. Felizmente, o gol da vitória não quis sorrir para a gente hoje. Zé, boa noite. Você falou sobre a partida de hoje, o Botafogo foi bem na partida. E se falasse com relação a isso, quanto esse jogo de hoje corrobora para aquela máxima de que o Botafogo é muito forte como mandante Newton Santos? A nossa busca tem que ser para ser forte em todos os jogos, né? Lógico que dentro de casa, a maioria das equipes faz valer o mando de campo, né? E não pode ser diferente com a gente. Mas a nossa busca é para que a gente possa ser competitivo e ter performance em qualquer local. Eu acho que essa tem que ser a nossa meta. Zé, boa noite. Te perguntar assim, a impressão geral é que o Botafogo jogou muito bem mesmo assim, mas no final teve aquela crítica e tudo assim, um pouco da torcida, não que numa parte geral do estádio. O que você gostaria de falar com o torcedor, já que foi nítido que o Botafogo jogou melhor, que teve uma evolução, justamente na questão da competição que você falou, assim, hoje você viu o Botafogo mordendo desde o primeiro tempo, talvez a torcida até motivada pela presença do Bruno Silva, um adversário que jogou aqui, saiu de uma maneira conturbada, então isso trouxe a torcida mais para o campo e o Botafogo teve toda hora no campo do Cruzeiro. Como trazê-la de volta e fazer com que ela venha em maior público, como aconteceu no jogo contra o Nacional do Paraguai? Eu penso que a torcida é o maior patrimônio que toda equipe tem, né? E a torcida do Botafogo não é diferente. Ela vai nos apoiar e a gente precisa dar o retorno. Eu, particularmente, acredito que foi um pouquinho dura as críticas hoje, as vaias, porque a gente fez uma partida num bom nível, né? A vitória não veio por os motivos que a gente já citou aqui, né? Principalmente
um excelente goleiro que tem do outro lado. Mas a torcida está no seu direito de cobrar. A classificação atual do Botafogo não é uma classificação que condiz com a grandeza do Botafogo. E, logicamente, que ela e nós queremos ver a equipe brigando mais em cima na tabela. O que eu peço é que ela continue nos apoiando, que venha ao estádio, nos apoie, porque, sem dúvida, ao lado dela a gente se sente mais forte, mais protegido, e certamente impõe uma pressão maior também no adversário. Ô Zé, de fato o Botafogo jogou melhor hoje em casa, pressionou o Cruzeiro, mas não conseguiu os 3 pontos. Quanto que te preocupa, dentro de casa principalmente, já que fora o Botafogo não tem conseguido vencer longe do Rio de Janeiro, perder esses pontos, já que esses 3 em casa hoje serão os mesmos 3 de uma rodada derradeira do Campeonato Brasileiro, pensando em, sei lá, se livrar da zona de rebaixamento ou até mesmo conseguir uma vaga na Libertadores da América ou quem sabe até na Sul-Americana? A nossa realidade hoje é se afastar da zona perigosa. Essa é a nossa realidade. Então, gera até um pouco de responsabilidade da minha parte eu visualizar outra coisa nesse momento. O que realmente eu entendo é que com desempenhos como a gente já viu o Botafogo jogar esse ano, como foi na partida de hoje, a gente vai estar mais próximo de outros objetivos. Mas, logicamente, que precisamos converter esse desempenho em vitórias, principalmente dentro de casa. Certamente vamos ter que buscar uma vitória no Clássico contra o Fluminense, para que a gente possa referendar um bom desempenho que a gente possa ter e também tentar buscar, jogo a jogo, pontos fora de casa. Sem dúvida nenhuma é o que a gente vai buscar. Agora, futebol tem muitas variáveis e às vezes o adversário não está combinado com a gente, né? Hoje o Fábio fez 2 grandes defesas, mais uma vez falando. Tivemos um cabeceio do Rabelo na trave também. Tivemos uma oportunidade com o Luiz Fernando Chiesa. E, felizmente, a bola não entrou e o empate acabou acontecendo. Vamos trabalhar para a próxima rodada. Ok, gente. Valeu, boa noite.